A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. Falou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Ouvintes da LAC, bom dia, ouvintes da Hora da AmCham Angola. Esta é mais uma edição do nosso programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos da América. Hoje vamos trazer-lhe alguns destaques. O PDPT, Associação Prosperidade, Desenvolvimento e Tecnologia, liderada pelo engenheiro Pedro Godinho, continua a financiar estudos de estudantes angolanos no exterior. Hoje, saiba como está José Zola, um dos jovens que esteve cá nas vésperas da sua viagem aos Estados Unidos. Zola participou do Angola Talents, concurso que elegeu 50 jovens talentos angolanos para irem estudar de preferência nos Estados Unidos. Zola aprendeu inglês, patrocinado pelo PDPT, e também tem os estudos financiados pelo PDPT. Naturalmente, temos estado a chamar a atenção que um dos objetivos do patrono do PDPT, engenheiro Pedro Godinho, é assegurar que numa data futura polos industriais americanos sejam constituídos em Angola, garantindo que estudantes angolanos estudem nas melhores universidades do mundo sem terem de deixar o solo pátrio. Por isso, o PDPT tem convidado universidades de referência dos Estados Unidos a vir a Angola e estudar a possibilidade de se fixar no nosso país. Aconteceu com a Carnegie Mellon e muito recentemente com a Rose Hulman University, cujos representantes estiveram em Angola analisando esta possibilidade. Muitas outras universidades seguirão, mas enquanto isto estão jovens em Angola, Estados Unidos e Portugal, financiados pelo PDPT a estudar. Para além das bolsas de estudo, também a Associação já conseguiu integrar ao mercado de trabalho alguns jovens, destaque para o Banco Caixa Angola, que financia e apoia a nossa instituição, e outras empresas do setor do petróleo e gás. Vamos continuar a trazer-lhe essas histórias. Além fronteiras, vai marcando a atualidade a notícia sobre a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. Então, os Emirados Árabes Unidos, depois de Angola, agora é a vez dos Emirados Árabes Unidos deixar o cartel. Na base desta decisão está o facto dos Emirados Árabes Unidos pretenderem produzir 5 milhões de barris e, se estiverem na OPEP, têm que cumprir uma cota que lhes permita produzir apenas 3 milhões de barris. Então, mais um país sai com o mesmo argumento da Angola e agora um peso pesado dos Emirados Árabes Unidos. Será o fim da OPEP? Vamos ouvir a voz especialistas também neste programa. Tudo isso e muito mais para acompanhar na edição de hoje da Hora da AmCham Angola. Vamos abrir a edição de hoje, musicalmente falando, ouvindo música dos Estados Unidos da América. E aqui vamos convidar B.B. King com o tema Thrill Is Gone para ouvir
já a seguir. Ouvíamos B.B. King com o tema The Thrill Is Gone, aqui os blues a marcar presença aqui no nosso programa. The King of Blues, B.B. King, The Thrill Is Gone, a abrir aqui esta edição. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Depois de ouvirmos B.B. King, vamos então começar a desenvolver as matérias e os assuntos do nosso interesse. Comecemos por trazer a atualidade internacional.
Os Emirados Árabes Unidos decidiram deixar a OPEP com efeito a 1 de maio. Na base desta decisão dos Emirados Árabes Unidos, um dos grandes do cartel, está o facto de este país que pretender produzir cerca de 5 milhões de barris de petróleo por dia. E se permanecer na OPEP, as cotas que lhe são atribuídas para a produção lhe permitiriam produzir apenas 3 milhões de barris. Há a necessidade dos Emirados Árabes Unidos aumentarem a receita por via do aumento da exportação. Mantendo-se na OPEP, não poderão fazê-lo. Tentaram negociar com a Arábia Saudita, que lidera o cartel, mas a Arábia Saudita mostrou-se mais uma vez relutante e inflexível, não permitindo aos Emirados ter uma medida de exceção que lhe permitisse produzir mais do que aquilo que lhe está atribuído nas cotas. Como sabe, a OPEP tem tratado de cortar, os países solidariamente cortam as quantidades produzidas para assegurar um preço mais alto para todos. Então, os Emirados Árabes Unidos seguem o caminho de Angola e outros países. Angola já esteve na OPEP, já saiu da OPEP e, naturalmente, o argumento foi o mesmo. Vamos ouvir o que pensa o empresário Pedro Godinho, que, em entrevista aqui ao nosso programa, sempre defendeu que estar numa organização do género não permite, naturalmente, país nenhum. E, aliás, o engenheiro Pedro Godinho previu mesmo aqui no nosso programa o fim da OPEP, uma vez que os argumentos utilizados pelos Emirados Árabes Unidos são exatamente os mesmos que ele defendia quando da saída de Angola. Angola já saiu da OPEP e o engenheiro Pedro Godinho e os nossos painelistas sempre defenderam essa saída e hoje o mesmo argumento é utilizado pelos Emirados Árabes Unidos. Vamos ouvir o que pensa o engenheiro Pedro Godinho sobre o assunto. Nós já havíamos vaticinado esse tipo de situação, porquanto sempre defendemos e dissemos que Angola não precisa fazer parte da organização nenhuma. Porque, Joel, eu não sei se as pessoas ainda se lembram, mas eu acho que muita gente deve lembrar-se que nós sempre defendemos o princípio de não envolvimento com a OPEP, porque é uma questão muito simples. A OPEP é uma organização que é utilizada, liderada pela Arábia Saudita, para poder exatamente fazer o controle dos preços do mercado. Isso sim, é bom para os países produtores, mas mal para os países não produtores. O que a OPEP faz é controlar os preços do mercado de modo que os seus orçamentos, a sua condição orçamental, seja salvaguardada. E então, dentro dessa perspectiva, a Arábia Saudita precisa do petróleo acima dos $70. Número 2, a Arábia Saudita também tem a sua proteção no sentido de poder ser uma voz importante no mundo. Enquanto os Estados Unidos e a China conseguem fazer-se ouvir pelo seu poder econômico e financeiro, a Arábia Saudita tem exatamente este poder através do controle e manipulação dos preços do mercado. Quem produz tem vantagens quando o preço sobe. E quem consome vive dificuldades em poder gerir e controlar as suas economias, porque o petróleo acaba a ser o commodity que representa a desgraça e a felicidade de qualquer nação sobre o planeta. Agora, por que é que nós sempre defendemos a necessidade de Angola estar fora? Um país produtor de petróleo que esteja fora da OPEP beneficia na mesma com todas as ações dessa organização. E a OPEP, mais os seus membros, decidirem cortar a sua produção voluntariamente para que o preço chegue a $70, o país que está fora da OPEP também vai vender esses $70 quando o preço do mercado atingir esse patamar. Quer com isso dizer que países fora da OPEP beneficiam do esforço dos membros da OPEP. Então, por que Angola, com todos os problemas que tem, financeiros, sociais, de desemprego, vai fazer parte de uma organização cujo o objetivo é fazer o controle dos preços, mas que depois acaba sofrendo essa sangria dos cortes? E nós já víamos apregoando isso há muito tempo. E já havíamos previsto que quando um dia a OPEP decidisse ou descobrisse que era a altura de Angola contribuir nos cortes, porque o corte de 1.280.000 Angola vinha defendendo, foi quando a produção do petróleo de Angola estava acima de 1,5 milhão. E então Angola voluntariamente, e porque queria fazer parte da organização e alimentar o ego de determinadas pessoas que queriam estar na presidência
dessa organização, assim o fez em detrimento da economia e desgraça do povo. Que essa participação de Angola na OPEP é insustentável. E agora vejamos nesse momento, João, a economia está de rastros. O número de desemprego na camada jovem está a aumentar vertiginosamente. Há um êxodo muito grande para o exterior. Os cérebros desse país, sobretudo os cérebros mais novos, muitos deles formados nas melhores universidades e academias do mundo, voltam para o país, ficam no desemprego durante 1 ano, 2 anos e vão embora. Exatamente por falta de oportunidade, porque a economia estava em recessão e agora anda entre recessão e desenvolvimento positivo. Agora, se o petróleo é a coluna vertebral da economia e que já viemos todos os dias a lamentar que nós estamos nessa desgraça porque a produção no país tem vindo a baixar gradualmente. Então, aumentar mais um corte, estamos a aumentar a desgraça. Estamos a cortar os rendimentos do país, estamos a condenar o povo a ir para a Pindaíba e viver em piores condições do que já está agora. Então, por que essa exigência, por que essa teimosia em fazer parte de uma organização que nunca nos trouxe vantagem nenhuma? Sempre que precisamos, Angola está na OPEP, corta, sempre foi possível cortar. E sempre que precisamos de dinheiro para reforçar a nossa economia, não é o OPEP que vamos bater a porta. São as organizações de Bretton Woods, FMIs e bancos mundiais. Portanto, e outros países independentes. Nós não vemos aqui a OPEP vir nos socorro. E é isso que sempre vimos dizendo, que Angola sempre viveu de vaidades e venda de imagem. A OPEP não traz vantagens nenhuma para o país. Antes, pelo contrário, a OPEP, estando na OPEP, agora seremos forçados a cortar, e se cortarmos a nossa produção, uma vez que, por qualquer razão, alguns campos se forem postos em produção no próximo ano, e há campos que vão ser postos em produção, e se tivermos comentários, Angola tiver comentar a produção, vai ter que enfrentar a OPEP, como a OPEP já fez em 2019 ou 2020, quando ameaçou a Nigéria e Angola, caso não cumprissem com os cortes, quer dizer que a Arábia Saudita iria contactar os compradores desses 2 países referentes, Angola e Nigéria, e oferecer o seu petróleo a um preço inferior que Angola queria vender, sabotando exatamente a possibilidade de Angola vender o petróleo. Por que precisamos estar numa organização dessa? Se estando fora, beneficiamos da mesma. O México está fora, beneficia. N exemplos de países que estão fora, são 99 países produtores de petróleo. E da OPEP só estão 10 ou 12. Todos os outros estão fora e estão a beneficiar. Hoje, se o petróleo estiver a 80, todo mundo vai vender a 80. Vamos perguntar a esses que defendem acerrimamente a permanência da Angola na OPEP quais as razões. Hoje estamos a viver objetivamente aquilo que há 5 anos já prevíamos. Angola pode beneficiará sempre com a subida dos preços em consequência da ação da OPEP. Todos os outros países que estão fora da OPEP beneficiam da mesma forma. Estão confortáveis porque não têm que pôr em risco a sua economia. Eles produzem dentro das capacidades. Tem o Brasil, que está a produzir acima de 3 milhões de barris, não está na OPEP, estão bem, estão com um nível de desenvolvimento invejável, não estão na OPEP. O que é impressionante, mesmo na Noruega, muitas das vezes só participa, mas fora da OPEP, para ajudar a equilibrar, mas sem compromisso, sem estar dentro. E se algum dia um país que circula na periferia da OPEP não está dentro e quiser cortar, ajudar, pode o fazer, ninguém exige. Mas agora, aqueles que estão dentro são exigidos e são apenas serem penalizados. A Angola vai ser penalizada e é preciso ter cuidado com a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita tem estado a sacrificar ao longo desses anos, dos últimos 3 anos, a cortar 1 milhão de barris de dia. E se a Angola, por qualquer razão, não chegar a um acordo com a Arábia Saudita será capaz de tomar a decisão de vender o petróleo a $20, como fez quando a Rússia teimava em aliar-se. A Rússia tornou-se um aliado da OPEP porque a Arábia Saudita decidiu inundar o mercado de petróleo até que o petróleo chegou a preços negativos. Então a Rússia não teve outra saída senão ser petróleo. É um perigo estarmos debaixo da bota da Arábia Saudita. E agora, sair, já perdemos o comboio para sair. Nesses 2 últimos anos, enquanto Angola estava a produzir abaixo da cota, tinha uma oportunidade de sair. Mas o ego, a vaidade das pessoas, dizer estamos aqui, chegamos, fazem com que isso aconteça, João. Eu agora atento no sentido
de voltar a citar e apontar o dedo a todos aqueles que defenderam a permanência do Angola na OPEP. Agora é o povo que vai pagar. Vai haver mais desemprego, vai haver mais jovens a sair do país e vai haver mais desgraça. É isso que queríamos. Aqui uma questão que é importante esclarecer. Errar é normal, é humano, mas insistir no erro, somos teimosos, ou então acredito que não temos discernimento daquilo que é o racional. Não há necessidade de permanecermos na OPEP. O governo de Angola está a licitar blocos. Nós temos blocos a serem explorados na bacia do Namibe. Temos blocos onshore. Temos campos marginais que estão à volta dos 4 bilhões de barris descobertos. Estão-se a negociar para trazer isso em produção. Tudo isso para quê? Para aumentar a produção. Então, de que valerá todo esse esforço, esse investimento por parte dessas companhias, tanto nacionais como multinacionais, para aumentar a produção, quando logo depois terás uma organização que te manda cortar? E esse conceito de que hoje só vamos continuar 1.100.000 e se calhar não vamos atingir 1.110.000, é uma visão muito pessimista. É porque não se está a levar em conta os esforços que estão a ser feitos. E eu estou indiretamente a dizer que não vale a pena fazer esforço em licitar mais blocos, e a Exxon e as outras empresas que estão agora na luta da cura da descoberta do petróleo, aqueles que estão a investir agora, que investiram no onshore, vai ser um esforço em vão. Porque mesmo aqueles dos marginais estão 4 bilhões de barris descobertos que em menos de 1 ano, 2 anos, podem ser postos em produção desde que chegue a acordo com a concessionária. E nesse momento há já operadores que já estão a rever o seu plano de desenvolvimento desses campos marginais. Então, para que é que se está a fazer esse esforço todo para depois, quando chegar às competências, quando o país tiver capacidade de produzir 1.200.000, 1.300.000, dizer corta porque tem que ficar 1.110.000. Eu não estou a ver. Eu até agora não vejo onde é que está o racional disso. Joel, eu acho que é importante perguntar quais as vantagens estão na OPEP. E com todas essas marcas, quando alguém, à sombra da bananeira, não participa na OPEP, produz o seu petróleo, vende o seu petróleo tranquilamente ao preço do mercado, com inconsequência, o preço, seja em consequência dos cortes da OPEP, seja por outras razões qualquer, a falta de petróleo no mercado, ele vende o preço ao mesmo preço que os membros da OPEP. Nem $1 a menos. Eu não sei qual é a vantagem de manter isso. E quando a economia está de rastros, não é a OPEP que vem ao nosso socorro. São mesmo esses FMIs, bancos mundiais, essas instituições internacionais e dívidas entre Estados, entre nações. Nunca ouvi falar da OPEP vir em socorro de Angola. Eu não sei, o ego é tão forte, que as pessoas, nem mesmo num período, num momento com a economia e a agonia, conseguem dizer, é hora de batermos a porta, vemos que não temos razão, ficamos quietinhos no nosso canto, não temos problemas com a Arábia Saudita, não temos problemas com ninguém, e quando o preço subir também queremos o mesmo preço que os bancos da OPEP. Não vejo vantagem nenhuma. Isso é um tema que hoje a sociedade tem que entender isso e compreender. E ver que é hora de agir. É hora de agir. Isso é um exemplo que já está previsto. Engenheiro Pedro Godinho, Emirados Árabes Unidos deixam a OPEP com efeito no dia 1 de maio. Para Engenheiro Pedro Godinho, este é o início do fim da OPEP, já que os argumentos utilizados pelos Emirados Árabes Unidos para deixar o cartel é o mesmo que ele sempre defendeu, que países que tenham que cortar a produção e perder receita, cedo ou tarde haveriam de desejar sair para ter alguma liberdade a nível da sua produção. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola
commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado dos convertíveis gerados pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo. E as receitas foram 8,9 trilhões de dólares no mundo, o que correspondeu a 10,3. Eu estou a referenciar o ano de 2019, antes Covid. Isso quer dizer que o turismo, em cada 10 empregos, temos um empregado do turismo. E o turismo, neste momento, e sempre foi o terceiro maior empregador, depois da agricultura, do comércio, que em cada 10 pessoas sobre o globo, naturalmente que o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo, nós só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás, quando nós temos um setor que em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, pode ajudar Angola a atingir os níveis de desenvolvimento, ou pelo menos ter receitas bastante. Se adicionarmos ao petróleo, naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia. E não tenho dúvidas que, bem organizado, o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Naturalmente vamos avançar para o segundo tema deste programa. A Associação de Prosperidade, Desenvolvimento e Tecnologia, PDPT, tem estado a desenvolver várias iniciativas, entre as quais o Angola Talents, que lhe permitiu identificar 50 jovens talentos. Em tempos tiveram aqui o José Zola e outro jovem que estavam prontos a ir para os Estados Unidos. Apenas o José Zola conseguiu embarcar, o outro por conta de visto não fez, e o Zola já está há mais de um ano nos Estados Unidos a estudar com todas as despesas pagas pelo PDPT. José Zola é um dos beneficiários desta medida, já que o PDPT prevê e prefere que grande parte dos jovens estude nos Estados Unidos. O não domínio do inglês frustrou esta intenção de mandar grande parte dos jovens para os Estados Unidos. Zola foi um dos poucos que dominou a língua inglesa e foi enviado para os Estados Unidos. Está lá a estudar, com tudo pago pelo PDPT. Diz que a sua vida foi transformada por essa iniciativa e vamos ouvir então o que nos diz José Zola numa entrevista conduzida pelo jornalista Ricardo Davi Lopes. Vamos ouvir. Antes de mais nada, muito obrigado pelo tempo. O engenheiro falou muito bem do Zola, pelo bom exemplo. E nós estamos aqui a fazer algumas conversas. O José Zola, neste momento, estás com que idade? Bem, nesse momento eu estou com 22 anos, 22. Prestes a fazer 23. Fizeste o curso na Agostinho Neto, em Engenharia de Minas. Este curso acabou quando? Eu não fiz o curso de Engenharia de Minas no Agostinho Neto.
Eu estava a fazer o curso de Ciências da Terra e Georrecursos na Universidade Católica, mas não terminei o programa. Mas teve uma bolsa da PDPT. Tive uma bolsa interna da Associação PDPT na Universidade Católica durante um ano. E isso foi o primeiro ano ou foi o tipo ano zero? Isso foi no segundo ano, porque quando eu participei do programa, do projeto Angola Talents, eu já estava a fazer o primeiro ano na Universidade Católica. E depois como é que surgiu esta possibilidade de ir aí para os Estados Unidos? A Associação PDPT está constantemente a fazer contatos com universidades aqui nos Estados Unidos e eventualmente eles fizeram contato com uma das universidades cá e esta universidade estava a oferecer oportunidades para jovens estudantes internacionais que quisessem vir para cá estudar. A associação mandou-nos o link da instituição e nós fomos fazendo as candidaturas. E a minha candidatura foi uma das candidaturas, foi aceite. É o único angolano aí, pelo menos neste momento sim, sou o único angolano aqui. O curso que está a fazer na Mission é também de engenharia, Zola, é o quê? Que curso é? Eu estou a fazer um programa integrado de gestão de negócios e engenharia mecânica. Em que ano é que isso começou? Começou no ano antepassado, em 2024. Agosto de 2024. Já estou a concluir o meu segundo ano cá. São quantos anos o curso? O curso são 4 anos. E porquê esse curso foi escolha tua? Porquê esse curso em particular? Porque sempre tive uma grande paixão por tecnologia, por inovação, indústrias e também recebi conselhos de pessoas mais velhas que já atuam nesta área há muito tempo e aconselharam-me a escolher o curso de Engenharia Mecânica por ser um curso do futuro e um curso que acredito que será muito importante para Angola daqui a muitos anos. Ao longo deste curso e daquilo que já aprendeu, quais são as principais competências que este curso vai trazer? Bom, através deste curso eu irei adquirir competências técnicas na questão de saber manusear equipamentos mecânicos de grande porte. Eu vou adquirir competências na questão de design, como, por exemplo, criar novos projetos, criar novas máquinas. Vou adquirir competências na questão de resolução de problemas e muitas outras coisas também. E essas competências depois podem ser aplicadas particularmente na indústria petrolífera ou de uma forma geral em outras áreas, construção, por aí fora? Qual é o leque de aplicação desse tipo de conhecimento? Bem, a engenharia mecânica é um curso muito amplo. Ela abrange todas as áreas da engenharia. Não é um curso muito limitado. Na verdade, eu posso atuar na indústria petrolífera, tanto na indústria de construção, na indústria mineira, automação e muitas outras coisas também. E já tens alguma ideia do que é que queres? Penso que a partir daí depois é voltar para Angola. É essa a ideia ou o futuro pode não passar necessariamente por Angola? A ideia é voltar para Angola porque faço parte de um projeto que visa potencializar jovens angolanos para poder dar o contributo para o desenvolvimento de Angola. Então, o objetivo é voltar para o meu país e poder dar o meu contributo para ajudar a desenvolver. Já tem alguma área que pense que gostasse de trabalhar quando voltar para Angola? Uma área específica nesse momento não. Estou mais focado em adquirir conhecimento e competências. Talvez mais lá para frente vou pensar melhor nisso. Este tipo de estudos, enfim, primeiro na Católica, depois esta oportunidade nos Estados Unidos, o Zola começou a ter a bolsa da Católica e da PDPT quando já estava no segundo ano. Como é que foi o início? Quando entrou, não tinha bolsas? Como é que as coisas foram complicadas? Como é que foi esse processo inicial do curso? Quando eu entrei para a Universidade Católica, eu entrei com o apoio dos meus pais, que na altura era muito difícil porque venho de uma família sem muitas condições financeiras, como muitos outros jovens, e havia a necessidade de poder ganhar uma bolsa de estudos. Quando eu soube da oportunidade que o PDPT estava a oferecer, achei uma grande oportunidade para mim na questão das dificuldades financeiras que estava a enfrentar em casa com meus pais. O primeiro ano todo foi com o apoio dos meus pais. Aí depois, quando eu entrei para a Associação PDPT, graças a Deus eu recebi uma bolsa de estudos e o segundo ano todo que eu fiz na Universidade Católica foi pago pela Associação. Portanto, eles pagam as propinas e dão mais algum tipo de apoio logístico ou de outro tipo, aí nos Estados Unidos, imagino que sim, em Angola também. Sim, em Angola nós tínhamos direito, eles pagavam as propinas da universidade e tínhamos direito ao subsídio de transporte todos os meses. Aqui nos Estados Unidos, além da mensalidade da propina, eu tenho direito a seguro de saúde e subsídio de alimentação e necessidades básicas.
Como é que olhas, Zola, para este tipo de iniciativas da sociedade civil, empresas que tomam esta missão em mãos e decidem apoiar talentos, apoiar... Há muitas formas de apoio, esta foi a escolhida pela PDPT. Como é que tu olhas para isto? Que medida é que tu achas que estes exemplos poderão vir a gerar mais exemplos na sociedade civil angolana e na comunidade empresarial? Bem, eu acredito que iniciativas como essa são de grande importância para o nosso país, Angola, porque, tal como eu, existem muitos jovens que têm muito talento, têm muito conhecimento, mas não têm acesso a oportunidades. Existem muitos jovens que não têm condições de poder fazer faculdade, não têm condições de poder dar continuidade aos seus estudos. E iniciativas como essa, que a PDPT tomou, são iniciativas que eu acredito que muitas outras empresas e organizações deveriam tomar, no sentido de ajudar e dar a oportunidade àqueles que têm as suas limitações. Eu, sendo um jovem angolano que vem de uma família com muitas limitações financeiras, sinto-me agraciado com esta oportunidade e eu acredito que existem muitos outros jovens que também estiveram ou estão na minha condição e que eventualmente precisam de oportunidades. E pode ser que daqui também venham exemplos, não é? Quando a sociedade angolana também vos for recebendo de volta ou integrando os que estão a estudar em Angola, que sirvam também de inspiração a outras empresas, pessoas, enfim, organizações, ONGs da sociedade civil, para propiciar essas oportunidades. Tu foste sempre bom aluno. Como é que nasceu essa apetência para as matemáticas e para esse tipo de conhecimento? Foi uma coisa que nasceu contigo? Foi influência dos teus pais? Como é que nasceu esse gosto pela engenharia? Eu tive pais que sempre foram muito rigorosos com a questão da educação. Desde pequeno eu tinha o auxílio do meu pai para as disciplinas que eu tinha dificuldades, principalmente matemática. O meu pai ajudava-me com os exercícios de matemática quando era mais novo. Isso ajudou-me, de certa forma, a entender as bases e quando eu fui avançando de nível acadêmico, eu passei a entender melhor e chegou uma altura em que eu já não precisava muito da ajuda do meu pai e eu conseguia entender os conceitos de uma forma mais fácil. Os meus pais sempre passaram-me a ideia de que eu precisava me dedicar, precisava me esforçar na questão académica porque era uma das formas mais seguras que eu tinha de garantir o meu futuro um dia. Então sempre fui um estudante dedicado e esforçado. Tu tens mais irmãos, não és filho único? Tenho mais 5 irmãos. Os teus irmãos também são bons alunos? Ou tu foste sempre aquele que estudava mais aplicado? Como é que era essa parte lá em casa? Acredito que os meus irmãos também eram dedicados, ou são dedicados, mas cada um tem as suas particularidades. Eu particularmente tenho mais facilidade em entender as ciências exatas, como matemática, física e química. Ok, ainda bem. Portanto, só aqui para recapitular, o regresso a Angola está previsto para em que ano? O regresso para Angola está previsto em 2028, assim que eu terminar o programa académico. Eu queria primeiro perguntar se há alguma coisa que tu gostasses de ter partilhado e que eu não tivesse perguntado, e eu até era pedir-te para dizeres em poucas palavras, de alguma forma tentares fazer um apelo aos jovens que vão atrás dos sonhos e que vão à luta. Queria-te pedir isso. Não sei se houve algum ponto que tu gostasses de ter focado e não focaste porque eu não perguntei. Eu só gostaria de, mais uma vez, dizer que a iniciativa que a Associação PDPT teve não é só uma questão de ajuda aos jovens angolanos, mas é uma iniciativa que tem transformado vidas e a minha vida é uma dessas vidas que está a ser transformada por esse projeto. Acredito que é uma iniciativa que vai marcar uma nova geração em Angola. Espero que no futuro muitas outras organizações e empresas possam também tomar como exemplo, né, e investir ainda mais na educação dos jovens angolanos. E agora, para terminar, pedia-te que dissesses algo dirigido aos jovens da tua idade, às pessoas como tu, aos jovens angolanos que têm os seus sonhos e nem sempre é fácil, como sabemos, ir atrás deles, deixar assim uma mensagem breve que de alguma forma acho que possa ser inspiradora ou motivadora. Aos jovens angolanos, na minha faixa etária e não só, aqueles que têm o desejo de crescer, de evoluir e um dia também poder dar o seu contributo para a sociedade angolana, quero dizer-vos que não desistam dos vossos sonhos. A vossa situação atual não vai definir o vosso futuro. Continuem persistentes, firmes e abracem sempre todas as oportunidades que a vida vos der e acreditem sempre num futuro melhor e vão à luta, não desistam. Zola, muito obrigado mais uma vez por este bocadinho.
Mais uma vez, um abraço e até breve. Muito obrigado e estarei disponível sempre que necessário. Ouvimos o José Zola falar o que aconteceu na sua vida depois de ter participado da Angola Talents do PDPT. Vamos trazer aqui várias histórias de jovens angolanos que tenham trabalhado ou pelo menos que têm beneficiado de bolsas de estudo no PDPT e outros que até já têm estágio profissional e conseguiram empregos graças ao PDPT. Qualquer se tem uma empresa e pretende juntar-se a essa iniciativa do PDPT, pode contactar com o nosso programa e nós faremos a ponte com o presidente do PDPT, engenheiro Pedro Godinho, porque todos somos poucos para contribuir para o desenvolvimento da nossa Angola. A hora da AmCham Angola. Em 30 minutos, acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na hora da AmCham Angola. Vamos avançar agora para mais uma atração. Normalmente neste espaço e nesta altura temos a rubrica Embaixada da Hora da AmCham. Não teremos novidades desta edição, mas vamos trazer aqui excertos da última entrevista que tivemos nesta rubrica. Vamos ouvir. Conosco está a senhora Shannon Nagy Kazul, a chefe da missão encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. Senhora encarregada de negócios, muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder falar diretamente com os ouvintes das AmCham e partilhar informações sobre a parceria sólida entre os Estados Unidos e Angola. Para começar, pode falar-nos sobre as atuais prioridades diplomáticas dos Estados Unidos em Angola? Com muito gosto. A nossa mensagem é simples e clara. Juntos, os Estados Unidos e Angola estão a construir um futuro mais forte, mais seguro e mais próspero. Angola é um parceiro estratégico extremamente importante para os Estados Unidos. A nossa relação é forte e baseia-se numa amizade genuína, em interesses comuns e num profundo respeito mútuo. O nosso envolvimento em Angola é guiado por 3 pilares fundamentais: prosperidade, segurança e paz. Estes pilares orientam tanto o nosso diálogo político como a cooperação econômica e os programas de desenvolvimento. A recente visita do presidente João Lourenço aos Estados Unidos e o seu encontro com o presidente Donald Trump refletem a força desta parceria e o compromisso ao mais alto nível em continuar a aprofundar esta relação. Como avalia neste momento as relações políticas, económicas e de segurança entre os dois países? A avaliação é muito positiva. Em primeiro lugar, reafirmamos que Angola é um parceiro estratégico essencial para os Estados Unidos. A nossa relação assenta numa base sólida de confiança, amizade e interesses partilhados. No plano econômico, estamos a trabalhar lado a lado para reforçar a relação comercial. Um exemplo emblemático é o Corredor do Lobito, que consideramos fundamental para impulsionar a prosperidade econômica não só de Angola, mas de toda a região. É por isso que os Estados Unidos estão atualmente a investir mais de 4 mil milhões de dólares neste corredor estratégico. Trata-se de um dos maiores investimentos norte-americanos no continente africano. Mas é importante sublinhar que o nosso envolvimento econômico vai muito além do Corredor do Lobito. Empresas norte-americanas estão a investir em energias renováveis,
a construir infraestruturas, a expandir redes de comunicação e a apoiar a inovação local, criando empregos e oportunidades concretas. No domínio da segurança, cooperamos estreitamente com Angola para apoiar a estabilidade regional, conscientes de que segurança e desenvolvimento caminham juntos. Muito obrigado. Falando agora de oportunidades, onde é que os Estados Unidos veem maior potencial de investimento em Angola? Vemos um enorme potencial em vários setores. Quando a economia angolana cresce, o comércio expande, os mercados abrem-se e ambos os países beneficiam. O corredor do Lobito continua a ser um eixo central deste crescimento, razão pela qual estamos a investir mais de 4 mil milhões de dólares, um investimento de dimensão histórica em África. No entanto, reitero que o nosso envolvimento econômico é mais amplo. Empresas norte-americanas estão ativas em áreas como energias renováveis, infraestruturas, tecnologias de informação, telecomunicações e inovação, contribuindo para a diversificação econômica de Angola e para o fortalecimento do setor privado local. Do ponto de vista diplomático, qual é a visão dos Estados Unidos sobre o papel de Angola na promoção da estabilidade na África Central e na região dos Grandes Lagos? A nossa convicção é muito clara. A paz é um requisito fundamental para a prosperidade, a estabilidade e as oportunidades. Angola tem desempenhado um papel importante como ator regional comprometido com a estabilidade e a diplomacia. Os Estados Unidos têm orgulho em apoiar programas nas áreas da educação, saúde pública, segurança alimentar, envolvimento cívico e inovação, que beneficiam comunidades em todo o território angolano. Apreciamos também a liderança do presidente João Lourenço pelo seu papel como mediador do processo da paz entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, incluindo a sua presença como testemunha regional na assinatura dos Acordos da Paz de Washington, o que demonstra o contributo positivo de Angola para a paz na região. Continuamos também a ser um parceiro-chave nos programas de desminagem, ajudando a recuperar terras, salvar vidas e criar condições para o desenvolvimento econômico. Na área da segurança marítima, a nossa cooperação reforça a segurança para ambos os países e para a região como um todo. Estou igualmente muito entusiasmada com o futuro programa de parceria estatal entre Angola e a Guarda Nacional do Ohio, que irá aprofundar ainda mais a nossa cooperação no domínio da segurança. Muito obrigado, senhora encarregada de negócios, por esta análise clara e abrangente. Em 2025, Angola celebrou 50 anos de independência, um marco histórico para todos os angolanos. E este ano sabemos que os Estados Unidos celebram também um aniversário muito importante, 250 anos desde a independência. O que é que a Embaixada está a planear para celebrar o legado de 250 anos de democracia? No dia 18 de dezembro de 2025, o presidente Trump anunciou a parceria público-privada Freedom 250 para assinalar os 250 anos da independência dos Estados Unidos da América.
Ao longo de todo o ano, a Embaixada irá organizar uma série de eventos para celebrar este marco histórico. Os compromissos associados ao tema Freedom 250 reúnem cidadãos dos Estados Unidos e os nossos parceiros no exterior para celebrar o triunfo do espírito patriótico, do orgulho e do espírito pioneiro dos Estados Unidos. A missão do Freedom 250 é mostrar o melhor dos Estados Unidos, um país corajoso, generoso, inovador e livre. Ao assinalarmos 250 anos desde a assinatura da Declaração de Independência, refletimos não apenas sobre os nossos ideias fundadoras, mas também sobre o papel duradouro de definição do percurso e do impacto global da nossa nação. Este marco recorda-nos que a experiência americana, a nossa busca por uma união mais perfeita, é uma história viva, continuamente moldada pelo trabalho árduo de gerações de americanos no país e no exterior. Através da lente da história, reafirmamos a crença fundamental de que a diplomacia é a pedra angular da força e da liderança americanas. O Freedom 250 não é apenas uma reflexão sobre o passado, é uma plataforma de lançamento para o futuro. Sob a visão do presidente Trump, estamos a estabelecer novas parcerias, a promover a inovação e a definir uma nova era da diplomacia que nos conduzirá nos próximos 250 anos. Muito obrigado. Para terminarmos, antes de passarmos a palavra a Eliette, vamos conhecer um pouco a nossa convidada. A senhora encarregada de negócios, como gostaria de se apresentar à nossa audiência? Penso que o mais importante a saber é que estou verdadeiramente entusiasmada por estar aqui em Angola, especialmente neste momento. A parceria entre os Estados Unidos e Angola nunca foi tão forte e as oportunidades nunca foram tão grandes. Há mais empresas norte-americanas aqui do que nunca e elas estão envolvidas em setores diversos, onde a inovação dos Estados Unidos pode desempenhar um papel transformador na promoção do crescimento e do desenvolvimento econômico. Igualmente importantes são as oportunidades de parceria com os angolanos, com empresas angolanas, com empresários angolanos e com jovens angolanos com grandes ideias e grandes sonhos. Aguardo com expectativa o trabalho que podemos realizar juntos, com o apoio dos instrumentos do governo dos Estados Unidos para criar oportunidades de maior cooperação e parceria. Senhora Sharon Kazoo, qual é a sua trajetória profissional e poderia, por favor, explicar se isto inclui alguma experiência em África? Sou diplomata dos Estados Unidos há quase 25 anos e passei a maior parte da minha carreira a trabalhar para reforçar parcerias entre os Estados Unidos e países de todo o continente africano. Comecei como oficial júnior no Benin e fui progredindo para funções mais seniores, tendo servido na Guiné, na Etiópia e posteriormente no Burkina Faso, onde fui chefe de missão adjunta.
Passei também 3 anos a trabalhar com colegas militares no Comando dos Estados Unidos para a África, na Alemanha, bem como em várias funções centradas em África, em Washington. Para além de ter tido a oportunidade de viver a trabalhar em 5 países africanos, viajei para muitos outros, incluindo São Tomé e Príncipe, Quênia, Ghana, Niger, Eritreia, Zâmbia, Libéria, Sierra Leone, entre outros. E agora tenho a sorte de poder trabalhar em Angola. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da AmCham Angola. João Costa e António dos Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Até lá, forte abraço, bom dia. A Hora da AmCham Angola. A Hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.